As limitações, também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, tiro o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento. Eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, faça me faltar. Perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Vem, vem. Sou um ser humano com limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Me silenciar, sentir o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é pra meu crescimento. E eu sei que é por um tempo. Deus está me ensinando. Tô aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entendam minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. O meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Graças a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, aleluias. Talvez muitos de vocês sentiram falta hoje da oração das 12. A gente iniciou há 35 dias atrás o clamor do meio-dia, e com o propósito de orar sobre a proteção divina do Salmo 91. E ontem reabriu os cultos na igreja, né? Nós abrimos essa campanha de oração justamente para isso, né? Para que o povo viesse ser alimentado nos momentos que a igreja estaria fechada. E como a igreja abriu, né,
as pessoas voltaram ao trabalho, nós temos tudo aí correndo aí. Não vou dizer, a palavra certa não é correndo atrás do tempo perdido, porque com Deus nós não perdemos nada. Paz do Senhor, Deus abençoe Poliana Amorim, sua família. Nós não perdemos nada, com Deus nós sempre ganhamos. Mas agora voltou os trabalhos ao normal, a gente está trabalhando muito aí. E estamos aí Então, o que acontece? Ontem o pastor fechou. Deixa eu só baixar o volume um pouquinho aqui. Tinha sido aberta uma campanha, né, de oração, e ontem na igreja o pastor fechou essa campanha de oração, aonde a gente, a partir de hoje, não teve mais. Mas continua às 18 horas a leitura do livro. Hoje é a leitura de 13ª, vai até o 40. Então vamos estar aqui. Lógico, depois nós vamos continuar as transmissões dos cultos ao vivo, né? E para tristeza nossa, né? Ontem na igreja veio se confirmar aquilo que a gente já esperava, né? Aonde algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, né? Faltaram no culto de ontem, ou algumas por trabalho, outras talvez por medo, mas deixaram de vir no culto. Mesmo assim foi uma bênção, né? E a gente já esperava até por isso, né? Porque aquelas pessoas que estavam na igreja, assim, indo com aquele espírito religioso, não por necessidade, né? Não por um compromisso sério para ir morar no céu com Deus, né? As pessoas buscam na igreja que Deus resolva os problemas que eles têm no dia a dia. Eles não estão lá buscando a Deus com um propósito para ir morar no céu, de permanecer firme aqui na terra, servindo a Deus para ir morar no céu. E morar no céu a Bíblia diz lá na parábola do semeador que é um quarto das pessoas, de cada 4, uma se salva, né? Se nós levar em consideração a parábola do semeador que Jesus mesmo contou. Então, a gente está aí firme no propósito. A pastora Salete já está aqui, vai estar ministrando a oração, a leitura do livro, e logo em seguida nós fizemos uma oração final. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça, domingo, grande culto na igreja. Lógico que está meio reduzido lá, né? Tem um espaçamento, mas se precisar nós fizemos 2, tá? Mas domingo vamos estar lá na igreja cultuando a Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com a pastora Salete e o culto, a leitura do livro. Amém? Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Hoje entramos no 33º dia da leitura dos 40 dias de propósitos de fé em milagres. Faltam 7 dias para encerrarmos esses 40 dias, como o tempo passa rápido. E profeticamente, quando nós olhamos para os números, Deus tem uma importância muito grande sobre os números. E entramos então nos 7 dias, que é o número perfeito do nosso Deus. Se você for olhar pela palavra de Deus, você vai encontrar tudo que se relaciona a Deus, nos seus propósitos, é o número 7. Então, profeticamente, que esses sejam os 7 dias que Deus vai trabalhar fortemente na sua vida. Está te preparando para o momento final, para você receber aquilo que você tanto espera. Se você consegue já fechar os teus olhos e visualizar pela fé o teu milagre, e você sentir alegria dentro de você, você pode ter certeza que você está a passos disso se manifestar, do teu milagre acontecer. Então vamos lá, hoje traz o título Os Tesouros Escondidos. Não permita que a sua mente o impeça de orar por coisas grandes. O versículo do dia vem aqui dizendo: dar-te-ei os tesouros escondidos,
e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías. Deus fala sobre os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, e o melhor, promete nos entregá-los. Perceba ainda que os tesouros aos quais se refere são diferentes, são escondidos. Observe que Deus não está dizendo que nos dará dinheiro, nem pagará nossas contas ou trará ajuda financeira, mas quer nos entregar os tesouros escondidos. E um tesouro é algo grande ou pequeno? O tesouro é algo grande ou pequeno? Fala a respeito de pouco ou de muito? O que vem à sua mente quando falamos sobre tesouro? Ouro, joias, um baú cheio de riquezas? São coisas que ninguém viu ou conhece. E tudo isso para que todos saibam quem é o Deus da sua vida. E mais, que Ele é seu amigo, porque só um amigo nos chama pelo nome. Você precisa orar pelos tesouros escondidos, crendo, porque só atraímos aquilo que está muito bem claro na nossa mente. E talvez esse seja o grande problema que atrapalha os cristãos. O tipo de oração, muitos oram de maneira pequena, para um Deus tão grande, mas precisamos aprender a pedir de acordo com a grandeza dele. Porque a oração que fazemos determina a pessoa que seremos, o estilo de vida que teremos e em quem nos tornaremos. Infelizmente, não sabemos orar. Oramos muito pouco por coisas comuns, mas se orarmos sempre por sobrevivência, acredito que nunca chegaremos a algum lugar em comum. Transforme a sua oração e peça a Deus para fazer coisas grandes e surpreendentes. Ore para que Ele lhe dê coisas que você nunca teve, coisas incomuns e que abençoarão toda a sua família. Em Tiago 4,3 nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Mas qual é o motivo de pedirmos errado? Pela fraqueza da nossa mente, que luta apenas pela sobrevivência e nos impede de orar por coisas grandes e incomuns. Quando oramos apenas pelo suprimento das nossas necessidades, Deus faz. Ele sempre responde. Mas amanhã aparecerá uma nova necessidade e você terá que orar para que ela também seja resolvida. Pare de viver esse círculo vicioso de necessidade em necessidade, porque é nessa estrada que você tem caminhado. Em Tiago 5, 17 e 18, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias dobrou os seus joelhos pedindo que por 3 anos e 6 meses não caísse dos céus uma única gota de chuva. Você teria coragem de fazer esta oração? Provavelmente não. Você consegue imaginar as consequências dessa oração pedindo tanto tempo sem chuva? Outra questão, você crê que se orasse exatamente assim, Deus oração? Elias era profeta e não pensou em nenhuma dessas questões. Apenas fez, e quando decidiu que era hora de voltar a chover, fez novamente igual, mas desta vez precisou ser determinado e orar por 7 vezes para que Deus o respondesse. Quem quer receber tesouros escondidos precisa conhecer a grandeza de Deus e aprender a orar do tamanho dele. Josué também orou por algo inexplicável. Ele precisava de mais tempo, porque no meio da batalha em que estavam, seus inimigos poderiam se fortalecer. Josué orou por mais tempo e os 2 astros no céu, o sol e a lua, pararam sua rotação. A terra não se moveu e por quase meio-dia ficou parado no mesmo lugar. Para que Josué pudesse vencer aquela batalha, talvez você não saiba, mas cientificamente, se a Terra parar de girar, a vida terrestre acabaria. Ela gira mais ou menos 27.000 quilômetros por hora. Então, o que aconteceria se ela brecasse de repente? Todos seriam lançados a essa mesma velocidade,
como em um acidente de carro, porque tudo continuaria se deslocando enquanto ela estivesse parada. Você teria coragem de fazer essa oração e ir contra a ciência e a lógica? E caso orasse, Deus te atenderia? A Bíblia diz que se orarmos, dizendo para o monte que se lance ao mar, ele nos responderia positivamente. Mas por que não agimos assim? Porque a nossa mente nos impede de orar por coisas grandes. Certa vez empreendi o desafio de trazer para a minha cidade a banda gospel australiana Hillsong, que estava tendo a maior repercussão mundial na época, e esse seria um grande evento na praia, ao ar livre, que atrairia milhares de pessoas e que estava custando um alto valor financeiro. Há 3 dias do evento começou uma intensa chuva sobre Santa Catarina, e quando olhávamos o satélite pela internet, percebíamos a existência de intensa massa de chuva que cobria todo o estado. No dia específico do evento, olhávamos para o céu e ele estava carregadíssimo. Não existia uma única frecha em que o sol pudesse passar. Ao meio-dia, uma equipe de reportagem veio me entrevistar e eu declarei ao vivo que o show não estava cancelado e que às 18 horas daríamos início ao evento, com o sol brilhando sobre todos. Lembro-me que enquanto eu ia até o local do evento, orava a Deus dizendo que, mesmo que aquele satélite mostrasse a realidade da situação, ele era poderoso o suficiente para fazer toda aquela chuva parar. No mesmo instante, Deus falou comigo que quando o ponteiro do meu relógio marcasse 3 horas, a chuva cessaria. Recordo-me de subir no palco neste horário, olhar para o céu e ele estar se abrindo bem onde nós estávamos. Eu guardo com muito carinho uma foto desse dia em que o sol brilhava e batia sobre o palco e em volta de nós estavam densas nuvens de chuva. O evento durou 3 horas e durante esse tempo não caiu nenhuma gota de água. Mas logo que tudo terminou, voltou a chover incessantemente por 3 dias. Eu creio que Deus nos responde e você só viverá coisas grandes depois que as suas orações deixarem de ser pequenas e alcançarem o tamanho do seu Deus. Meu Deus, que testemunho tremendo, né? Eu lembro-me desse evento, né? Não lembro que isso estava acontecendo, né? Da chuva. Lembro-me desse evento que veio essa banda australiana a Balneário Camboriú. E realmente o pastor Maico contando, a gente vê que a nossa fé é tão pequena, né? Nós deixamos tanto a desejar, né? Nós corremos tanto atrás das coisas dessa vida que esquecemos muitas vezes da fé. Conforme a Bíblia diz ali em Tiago 4, que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, não agimos por fé. Necessidade, vontades próprias, mas não usamos a nossa fé. Quando a gente pede com fé, crendo que Deus responde, que Deus atende, aí sim acontece. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã às 18 horas, novamente, a 34ª lição. E eu tenho certeza que muitas pessoas já têm testemunhos para contar, né? E Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Que pena que muitos pegaram esse livro e não deram sequência, né, na leitura, não acompanharam rigorosos, não fizeram, né? Não vou nem dizer que não acompanharam, porque não é uma obrigação de acompanhar às 18 horas. A gente faz isso aqui por um complemento, né, com as pessoas, porque muitos estão longe, não têm o livro, né? Daí acompanham aqui. Mas muitos que começaram a leitura com o livro em mãos e abandonaram. Mal sabem eles que há um tesouro aqui dentro desse livro. Lições devocionais para o nosso dia a dia, que é um tesouro. Amém? Por isso, pastor, que poucos serão os testemunhos. Infelizmente, é a realidade. Não adianta querer fantasiar algo. É só aqueles que perseveram. Aqueles que têm uma insistência, pagam um preço. Acreditam realmente que isso é um projeto que veio do coração de Deus, porque 40 dias é um tempo para que nós sejamos preparados, para que nós fôssemos preparados para receber algo de Deus.
Se nós não estamos preparados para receber o que Ele tem para nos entregar, eu sinto muito. Nós não vamos experimentar e nem esse milagre vai chegar à nossa casa. Porque daí isso vai se tornar algo fútil para as pessoas. Elas não aprenderam nada com esses 40 dias. Eles não têm uma perseverança e uma insistência. Na verdade, as pessoas muitas vezes, pastor, elas não acreditam. É verdade. Elas param por meio do caminho, elas não acreditam que isso é verdade, que a fé, que aquilo que você pensa, aquilo que você ora, aquilo que você persevera, pode se tornar um milagre acontecer na nossa vida. E Deus tem grandes coisas. E lendo hoje essa mensagem, meu Deus, nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas. Ele é grande, Ele é maravilhoso e nós somos tão pequenos e medíocres às vezes. Vamos para a oração simplesmente por descargo de consciência. Vamos para a oração simplesmente para aliviar a nossa mente, a nossa consciência. Mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso e Ele pode mudar o curso das nossas vidas. Ele pode realizar um milagre porque Ele pode todas as coisas, não há nada impossível. Verdade, não é nada impossível para Deus. E eu me recordo das palavras, né, em que o próprio Jesus disse que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Aliás, a Bíblia no original diz que para nós se apoderar do reino dos céus é com luta, com batalha, com esforço. Então os crentes estão querendo ser abençoados sem um esforço, sem se dedicar, sem buscar, sem se dedicar na leitura, né? Sem se dedicar a buscar a Deus na igreja, fazer a sua parte, fazer a obra de Deus. Não tem como. Ontem eu vendo, né, uma série que está passando na Record sobre o nascimento de Jesus, né? E eu vendo aquilo ali, e a Salete ainda disse para mim, né? Quando os reis trazer a provisão, Deus preparou 3 reis de povos ímpios para trazer a provisão para o filho dele ali, para o casal, né? Não era nem só para o filho, mas prover para o casal poder cuidar do filho. Trouxeram grandes tesouros ali. Por quê? Porque aquele casal se dispôs a cuidar do filho de Deus. E eu trago isso para os nossos dias, quando a gente se dispõe, né? Tirar esse tempo para estar aqui, tirar o tempo para a leitura do livro, tirar o tempo para ir na igreja. A gente tem que tirar um tempo para se dedicar às coisas de Deus. Eu sempre aprendi isso desde sempre na obra, né? Que a Bíblia diz que quem se dispõe a cuidar da obra de Deus, cuidar da alma, das almas e cuidar a si mesmo, né? Se guardar a si mesmo para não se corromper com este mundo, Deus honra, Deus cuida de nós e mais, Ele cuida de tudo que nós precisamos. Olha o que Jesus disse para Pedro, né? Quando o Pedro questionou Jesus, logo em seguida, Jesus tinha dito para o jovem rico vender tudo e dar aos pobres, seguir ele, que ele teria um lugar no céu. Aí Pedro disse para Jesus, lá em particular, né? Mas mestre, o que é que vai acontecer com a gente? Olha, eu tinha uma empresa de pesca, eu tinha os barcos de pesca, né? E eu larguei tudo, as famílias desses pescadores, a minha família, nós vamos passar fome então? O que vai ser de nós? Aí Jesus disse, Pedro, tu não entendeu nada, Pedro. Todo aquele que negar-se a si mesmo, largar pai, mãe, família, negócios, não é para você abandonar e parar de trabalhar, mas é para deixar em segundo plano, deixar família em segundo plano. Tá? Deixar pai, mãe, deixar os negócios em segundo plano e sempre colocar Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele vai te dar 100 vezes mais aqui na terra daquilo que você deixar em segundo lugar e colocar Ele em primeiro. Dá um galardão nos anos vindouros, né, pastor? É verdade. O próprio Jesus disse, vamos falar em trabalho e perseverança. Ele disse, meu pai trabalha. Eu trabalho e vocês vão ter que trabalhar. Pronto. Então não tem como. Bateu a real ali. Não tem como conseguir as coisas se não for pela batalha,
se não for pelo esforço. Não adianta porque dizer, hoje eu sou crente, eu creio em Deus. Tu tens que crer, tu tens que ter fé, mas tu tens que fazer a tua parte. Por exemplo, a pastora falando de trabalho, né? E o livro, a lição de hoje é sobre a fé, né? Então, assim, ninguém acorda de madrugada e dorme tarde, trabalhando, correndo atrás das coisas. Ele não vai correr atrás de uma coisa que ele não acredita. Então, primeiro você tem que acreditar, usar a fé, você tem que acreditar e aí correr. Isso te motiva, te dá forças para você trabalhar e correr atrás, né? Falando do financeiro, não tem, pode muito criticar, muitos querer até mesmo usar a Bíblia para contestar. Porque quem contesta a palavra de Deus quer achar uma desculpa para não fazer, tá? Esse nunca vai se converter e nunca vai saber realmente o que é usufruir das bênçãos de Deus. Mas você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus e você quer ter a tua vida financeira transformada, você tem que voltar para o Malaquias 3:10. Não tem como fugir disso, né, pastor? Não. Não tem. Não pode comer a semente. Não pode comer a semente. Você tem que ser fiel no dízimo e nas ofertas. Se não está fazendo isso, Deus está dando a oportunidade de você reaver esse compromisso com Deus. Esquece o que passou e a partir desse momento faça com o Senhor um voto. Senhor, eu vou te servir. Indiferente as coisas que acontecerem. Se eu vencer, eu te sirvo. Se eu não vencer, eu vou continuar te servindo. Porque esse é o verdadeiro propósito do cristão. De nós servirmos a Deus, não por as coisas que Ele pode nos dar, mas por reconhecermos que Ele é o único Senhor. Que Ele é o único Salvador. Então, fica com isso no teu coração. Tudo que você precisa saber, a palavra de Deus, ela te traz. E Deus jamais vai mentir para você. Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de nos alcançar com as suas bênçãos e seus milagres. Graças a Deus. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite venha abençoar essas famílias, esse homem, essa mulher que aqui se encontra, os que vão assistir depois. Que o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Pedimos que o Senhor, Pai, cure, toque no corpo físico desse homem, dessa mulher, toque na mente, Pai, tira aquela mente, Pai, negativa, a mente incrédula, coloca a mente de Cristo nesse homem, nessa mulher. Abençoe sobremaneira, Pai, os seus negócios. Abençoa espiritualmente, dá o crescimento, Pai. Em nome de Jesus, guarde, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, que nos guarda. E eu creio nisso fielmente, Pai. Abençoe, Pai, todos que estão assistindo, Pai. Guarda eles nessa noite de sono. Livra, Pai, dos espíritos que atuam, Pai, na escuridão. Em nome de Jesus Cristo, cobre eles com o Teu sangue precioso. Há poder no Teu nome, Pai, para repreender todo o mal da vida deles. Em nome de Jesus. Abençoe, Pai, o nosso pastor, a sua família, os membros da igreja. Abençoe as autoridades, a nossa cidade. Nos dá livramento, Pai. Abençoe os aflitos, Pai, aqueles que estão preocupados, perderam o emprego, as empresas que faliram. Pai, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Dá vitória para o Teu povo, Pai. Abençoa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até amanhã às 18 horas, em nome de Jesus.